Fala, torcedor tricolor, tudo bem? Vamos falar da vitória do Grêmio sobre o rebaixado Coritiba, ou melhor, o virtualmente rebaixado. Vamos ter o respeito pelo Coritiba ainda, porque ainda matematicamente tem chances de fugir do Z4, mas virtualmente está rebaixado. E o Grêmio foi a Coritiba e venceu por 2-1 este confronto contra o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. E eu vou te explicar como aconteceu esse jogo. Com a escalação do tricolor, a gente tem que começar mostrando como o técnico Renato mandou a equipe a campo, com aquela formação com 3 zagueiros que vocês já estão acostumados. Foi o goleiro Gabriel Grando, Bruno Alves, Jeromel Kahneman, os laterais Fábio, e aí a surpresa na lateral direita, na lateral esquerda o Reinaldo, Vidia Sante e PP, e lá na frente Cristaldo, Galdino e Luizito Soares de centroavante, fazendo o comando do ataque do tricolor. Gente, o primeiro tempo do Grêmio foi tranquilo, foi devagar, foi lento. O Grêmio administrou a partida desde o início, sabendo que o Coritiba não tinha um poder ofensivo tão grande assim. O Grêmio foi tocando bola, foi administrando. Alguns momentos, é verdade, teve alguns lampejos o Coritiba de tentar levar um perigo contra o Grêmio, mas o Grêmio conseguiu se segurar no modo geral. E aí a gente começa a falar, inclusive, sobre o pacto. O pacto que foi feito entre a direção do Grêmio, os dirigentes e os jogadores, porque esse pacto até então vem dando certo. São 3 jogos, 3 vitórias do tricolor, logo após essa conversa que teve, depois daquela derrota para o São Paulo por 3-0, e tudo vem se encaminhando da melhor forma possível para o Grêmio conquistar essa vaga na Libertadores do próximo ano. O Grêmio, que chegou a estar na 7ª colocação, vem conseguindo aí, até o momento, se figurar no G4. Mas, como eu disse para vocês, o primeiro tempo foi lento, foi devagar, o Grêmio administrou muito a partida, cedeu alguns espaços, um meio-campo que não cria, e aí aquela fala do Renato por diversas vezes que é muito fácil tirar um jogador da frente e colocar na defesa e deixaria o time sem criação. Eu não concordo muito com isso, mas fica, né, é a fala do treinador. Mas enfim, o Grêmio consegue fazer o seu gol, o seu 1-0, após uma jogada entre o Vidia Sante e o Galdino. O Galdino serve o Vidia Sante e o Galdino, como uma espécie de pivô, faz um pivô ali, e o Vidia Sante faz 1-0. Aos 34 minutos, a primeira notícia ruim desse jogo foi a lesão do PP. O PP, infelizmente, mais uma vez se lesiona na temporada. Ele saiu e entrou o Carbajo. Tomara que não seja uma lesão grave, mas o jogador saiu bastante... como é que eu posso dizer para vocês? Estava bastante triste, estava chorando, inclusive. Então, pelo que indica, pode ser uma lesão mais séria do PP, e vamos ver como é que vai ser a avaliação do jogador aí nessa quinta-feira, mas provavelmente não jogue pelo tricolor mais o resto da temporada. Bom, depois, a única chance que o Coritiba teve, mais forte, mais clara, a gente pode dizer assim, foi no pênalti. Pênalti que aconteceu no segundo tempo, que inclusive para mim, eu acredito que não foi pênalti, tá? Não vejo pênalti naquele lance. Para mim, o jogador do Grêmio não encosta no jogador do Coritiba, mas enfim, foi pro VAR, o árbitro marcou, e aí aos 15 minutos o Robson empatou pro Coritiba no segundo tempo. Aos 9 minutos, a segunda notícia ruim da noite. Dessa vez, a lesão foi em Jeromel, o jogador saiu lesionado. O Renato colocou o Bruno, o Vini, e foi uma lesão, inclusive, que a forma como o Jeromel sai de campo preocupa, porque os jogadores muito rapidamente já pedem a troca e começam a fazer sinal que não tinha mais condição, não tinha como ele permanecer em campo. Então a forma como ele saiu também é algo bem preocupante. O Renato mexe na equipe, ele tira o Cristaldo, o Fábio e o Galdino e coloca o Ferreira, o João Pedro e o Bessosi. E aí eu preciso fazer também um asterisco nessa questão do Fábio, que para mim é um jogador que deixa muito a desejar na questão da marcação. O Fábio não tem aquela figuração como a do João Pedro, de voltar para marcar, de estar sempre atento ao lance. Não que o João Pedro seja uma excelência, o João Pedro inclusive vem falhando em alguns lances, mas o Fábio ainda assim não é tão bom, vamos dizer assim, como o João Pedro. Então eu acho que o Fábio continua sendo uma opção ruim do Renato, mas o Renato já explicou essa situação, que o João Pedro é um jogador que sofreu muito com lesões, e ele vem de uma temporada bem bacana pelo Grêmio, então o Renato opta sempre por dar
um certo descanso para o João Pedro em alguns jogos, principalmente para tentar poupar o jogador, poupar o físico do atleta. O Grêmio, depois do empate do Curitiba, começou a criar mais, e depois das alterações, buscar o segundo gol e ir para cima, até que aos 37 minutos o Carvalho serve o Soares pela esquerda, ele vai até o final da área, briga pela bola, inclusive com o defensor do Curitiba, consegue servir Ferreira, que o goleiro fora do gol consegue marcar ali o segundo gol do Grêmio aos 37 minutos, o Grêmio vencendo o Curitiba por 2-1. O Curitiba ainda perdeu um jogador, o Isla foi expulso com o segundo cartão amarelo após fazer uma falta sem bola, acabou com um jogador a menos aí o Curitiba. Bom, o Grêmio, quando finalizou seu jogo, era o vice-colocado do Campeonato Brasileiro. Mas acontece que o Palmeiras venceu agora há pouco o líder do campeonato, o Botafogo, num jogaço por 4-3, venceu de virada, estava perdendo de 3-0. O garoto Hendrick foi o maestro desse jogo, mas aí tirou a segunda colocação do Grêmio e o campeonato agora fica embolado na parte de cima, porque o Botafogo tem 59 pontos em primeiro na tabela. O Palmeiras agora encostou, tirou uma diferença de 3 pontos aí pro líder, tá com 56 pontos, agora já vai começar a sonhar, e o Botafogo que se cuide, e o Grêmio figura na terceira colocação com 53 pontos, mas o Botafogo tem um jogo a menos também, eu preciso ressaltar isso para vocês. O Grêmio agora tem 3 jogos antes da data FIFA, em casa recebe o Bahia no próximo final de semana, depois vai para jogar contra o líder Botafogo na quinta-feira que vem, e depois volta para receber o Corinthians no dia 12, antes da parada da data FIFA. Beleza, gurizada? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, vamos ficar atentos aí para essas 2 possíveis lesões bem complicadas que o Grêmio vai encarar até o final da temporada, infelizmente, o PP e o Jeromel aí saíram de campo machucados. Beleza? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, comenta aqui embaixo o que tu achou. O que tu achou da vitória do Grêmio contra o Curitiba. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, gurizada.